Existe uma prática entre as igrejas cristãs em relação a dízimos e ofertas. As igrejas recolhem dízimos e ofertas. A maioria das pessoas concorda com as ofertas, mas muitos cristãos hoje em dia não concordam mais com o dízimo, porque acreditam que o dízimo não tem base bíblica. Não existe um versículo, uma passagem específica no Novo Testamento que leva os cristãos a devolver dízimos e ofertas. Porque o dízimo é uma prática só do Antigo Testamento, é isso que muitas pessoas pensam. Porém, Jesus falou sobre o dízimo. Jesus, sendo um judeu, obviamente concordava com o dízimo. Não existe na Bíblia um local onde fala que Jesus devolvia dízimo. Mas ali em Mateus capítulo 23, verso 23, Jesus fala sobre esse assunto. Ali Jesus ele faz uma censura aos escribas e aos fariseus, porque eles devolviam o dízimo de tudo. Porém, eles negligenciavam o mais importante da lei, que era o amor e misericórdia. Então, Jesus, apesar de Jesus falar que o mais importante da lei é o amor e misericórdia, Jesus fala fazer essas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, também a devolução do dízimo está de acordo com a palavra de Deus, ali no contexto do Velho Testamento. Muitas pessoas hoje falam que o dízimo faz parte da lei. Como muitos cristãos acreditam que a lei foi abolida, então não faz sentido devolver o dízimo. Porém, nós entendemos, segundo a palavra de Deus, que o dízimo ele não se originou na lei. Porque Abraão devolveu o dízimo a Melquisedeque antes que a lei existisse. Está no livro de Gênesis, no capítulo 14. Ali Abraão reconhece Melquisedeque como um sacerdote do Deus Altíssimo. Por isso Abraão devolve o dízimo. Então o dízimo ele foi incorporado na lei há mais de 400 anos depois que Abraão devolveu o dízimo. Então isso mostra claramente que o dízimo não tem origem na lei. É interessante que no livro de Hebreus, no capítulo 7, ali fala que Jesus veio segundo a ordem de Melquisedeque, porque Jesus não fazia parte da tribo de Levi, não fazia parte do sacerdócio segundo a lei, mas ele veio segundo a ordem de Melquisedeque. Se Jesus é o cabeça da igreja, ele veio segundo a ordem de Melquisedeque, e se Abraão reconhece Melquisedeque como sacerdote e devolveu o dízimo, então não existe nenhuma incoerência nas igrejas cristãs a devolução do dízimo. Isso está de acordo, tem base bíblica, de acordo com a palavra de Deus. Além do mais, o dízimo é o dinheiro mais bem empregado que existe. Porque o dízimo é para a pregação do evangelho. O dízimo é empregado em coisas eternas. Jesus disse para não juntar tesouro na terra, onde a traça consome, onde a ferrugem destrói, mas juntar tesouro no céu. Então o dízimo é uma forma eficaz de juntar tesouro no céu, porque é para a pregação do reino de Deus, para que Jesus estabeleça o seu reino na terra. Então se hoje se emprega dinheiro, até mesmo em questão na política, para eleger governante, imagine o dízimo que é empregado para promover o reino esperado, o reino de Deus. Então é importantíssimo a devolução do dízimo e, é claro, também das ofertas. Agora é lógico que existe corrupção em relação ao dízimo, até mesmo em relação às ofertas. Porque isso aconteceu até na igreja de Jesus. A Bíblia ela fala que quando aquela mulher ungiu Jesus, os discípulos reclamaram, porque aquele perfume, ele é um perfume muito caro, e eles acharam um desperdício. Inclusive Judas reclamou, porque Judas disse que aquele dinheiro poderia ser dado aos pobres. Mas em João 12, verso 6, ele fala que Judas era ladrão. Judas estava interessado no dinheiro porque ele roubava o dinheiro. Então, se no tempo de Jesus as pessoas já existiam, no caso de pessoas que se corrompiam, no caso de Judas, que Judas era considerado como ladrão, e Judas também era considerado como tesoureiro da igreja, se a gente for pesquisar, vai entender que Judas ele é uma espécie de tesoureiro da igreja de Jesus. E Judas era ladrão. Imagine nos nossos dias.
e realmente existe corrupção. Mas isso não é uma desculpa para não devolver o dízimo, porque na verdade devolvemos o dízimo para Deus, devolvemos o dízimo por causa do temor de Deus. E Malaquias fala que a única forma do homem roubar a Deus é a questão do dízimo, também das ofertas. Ali existe uma relação entre dízimos e ofertas, os dois estão juntos. Então, se hoje fazer parte de uma igreja cristã que tem a prática de devolução de dízimo e de ofertas, então se a pessoa não devolve o dízimo, ele incorre na mesma maldição de Malaquias. E nesse caso ele está roubando a Deus. Por isso é muito importante a devolução do dízimo. E é claro, e obviamente também das ofertas.